Olá, mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual. Estamos lendo Obreiros da Vida Eterna e hoje estamos no capítulo 16, Exemplo Cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente Hipólito e Luciana, ficariam na casa transitória atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós ambos acompanharíamos Fábio em processo desencarnacionista. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá a cooperação completa. Preparou, com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Falava Jerônimo com sólida razão, porque em verdade mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação serena, em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquieto. Em tais momentos, tornava os sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso. E com dificuldade, conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora um instrumento dedicado ao espiritismo evangélico, consagrar a existência às benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. Realmente, né, meus amigos? Não vamos repetir o comportamento do Dimas. Não. De antemão, sabia, na esfera carnal, que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já que dele separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material, porque semelhantes distúrbios não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota de admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificação na tábua de valores imortais. A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série de aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desfiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor da assistência e difusão, mas quando a si mesmo não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes de luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente, qual ocorre à maioria dos homens. Perdeu-se demasiadamente as teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar,
mas se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão, e agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicaram valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí, mais uma vez, que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais a que se prende. Nós vamos para onde queremos. Esse, por incrível que pareça, é o grande problema. Atravessando curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe chegava o barulho da enorme cidade, e espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência, pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio a vasto deserto. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então, nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentava todas as medidas relacionadas à próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o vôo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conta. No transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e 2 filhinhos, amparados na fé viva. E, embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico, jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido, além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance. Fábio conseguira iluminar-se a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnar no tempo devido.
É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente, desde a infância. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, considerei. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor a causa ao bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio, em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer a alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado por pneumonia dupla, que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais, em face dos seus pendores para o desenho, para a literatura, porque não poucas vezes surpreendia-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado da inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam um esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava, segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para a sua constituição física, ele não tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros da antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome, noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho. Por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual, estioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros. Mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa, e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter o ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilhavam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhe permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente, bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornava o ambiente, meu orientador acrescentou. Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos no quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava, atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciavam-se providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo.
Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico, em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, aqueceu o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente, e fazemos o possível para beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele são absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama de fisionomia confortável e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool levadas a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou. Tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou a satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai, desencarnado, movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando. Creio não devermos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se curto silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso Pai, me inspire na noite de hoje, para conversarmos intimamente, e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajudem a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que a tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro de Deus, nos empresta confiante. Sorriu calmo e conformado. Até ali via-se também que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz correntia, suas, sem calor entusiástico, dada a situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, manifestando a atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica,
até o coração, inflamando as células nervosas. Então, semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante, os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e sua voz fez-se ouvir de novo, com diferente inflexão. Dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da própria despedida, da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz o coração que esta seja talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me às vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito, em benefício de nossa tranquilidade, nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo um dinheiro, mas conforto-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade morredoura. Fitou particularmente a esposa, tomando de maior emoção, e prosseguiu: você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for, saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isso, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio, que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz a fim de readaptar-me à vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajudemos nos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo, e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, revele-me a franqueza desse instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas, talvez angustiosos, para seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Observei que Fábio arquejava, fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição de sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal, irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente, para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra, e, se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. Todavia, adiantou-se o doente, acrescentando:
Já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou de desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Se você conseguir triunfar em todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Sorriu com esforço, enquanto a esposa chorava, discreta. Após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos da vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição do corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigava-se. O genitor retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante elocução de amor acrisolado. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios de lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concede-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe aulo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou nevado pano à cabeceira das crianças e beijou o linho, ao invés de escutar-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor efetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu a mim a sua voz sussurrante: outros verão micróbios, nós vemos amor. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiam sem demora e foram por Aristeu conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria,
de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, ensentamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e, num átimo de sangue, fluiu-lhe a boca aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico, entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim. Enquanto prosseguia, Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho, que saiu prestativo, em busca de clínico especializado. O médico não tardou, trazido celeremente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue, em golfadas rubras, fluía sempre e sempre. Era uma medicina antiga, né, meus queridos? Bem antiga. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado com Dimas, mas com espantosa facilidade. Depois de ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatando o nó vital. Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava, sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso Dimas se repetiria. Ali, minudência por minudência. Porém, 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Está completamente livre, declarou o meu orientador satisfeito. O pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado, embrando o sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo, asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente agradeceu emocionado e partimos conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos, espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos pontos no céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia virtuoso da terra. Vejam só que diferença, né, meus amigos? A angústia de Dimas, quanto sofrimento foi levado para ele, e o desprendimento do Fábio. Que isso nos sirva de exemplo. O que nós queremos para nós? Não é? O que nós queremos? O que nós temos que aprender para termos um desenlace tão bem feito, tão tranquilo como o de Fábio? Vamos às observações. Ainda Dimas. Punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos, inquieto. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso. A inquietude dos parentes atingiu através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Mais uma vez o assunto que, repetido tantas vezes, devemos dar especial atenção. André detalha: Dimas tinha conhecimento do espiritismo, era dedicado, portanto, era de se esperar que tivesse atitudes mais maduras nesse momento. Isso nos faz ter mais dedicação ao tema. Já sabemos que os pensamentos chegam instantaneamente onde os direcionamos. Assim como a família chorosa atinge Dimas, fazendo relembrar e sofrer, o inverso ocorre também. De nossa parte, cabe aprender e adestrarmos a nós mesmos. Não é tarefa fácil, mas a disciplina pode nos ajudar. Afinal, queremos sempre o melhor para os que amamos. 2.
Detalhando sobre o comportamento de Dimas. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. O amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. Vamos então nos dedicar ao nosso aprimoramento nos mecanismos da espiritualidade, para proveito de nossas atitudes no futuro. Isso nos dará mais conforto e daremos menos trabalho aos que nos assistem, pois cada um por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Pensamento é tudo. Disciplina nos faz mais capazes de controlar o que pensamos. Meus amigos, por que nós estamos estudando essas obras de André Luiz? Não é para beneficiar a nós mesmos, o nosso entendimento, para termos um comportamento mais maduro? Vamos ter mais atenção a tudo isso. Terceiro, André toma conhecimento das razões relacionadas à vida difícil de Fábio e o pai explica. Ambos, porém, cometemos graves erros. Entendemos, então, as difíceis condições financeiras e físicas decorrentes desse passado. Então, nós tivemos, nesse caso, o exemplo do que foi esse pai e esse filho no passado, o que foi na vida que nós vimos agora, onde Fábio morre, e vimos as consequências de um e outro. No caso de Fábio, ele soube aproveitar bem a encarnação reparadora do passado. Não é verdade? Entendemos então as difíceis... Bom, já li isso aqui. 4. Mais uma informação importante. Os passes dados pela espiritualidade trouxeram para a pele os resíduos que precisavam ser retirados e esclarecem. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usada em breves minutos. Todos podemos usar na hora do banho, para retirar resíduos espirituais tóxicos, uma prece. Pensamento direcionado a essa limpeza fluídica será facilmente uma higiene espiritual. Então, nós podemos fazer um tipo de passe de limpeza durante o banho. Isso só depende de nós. Como nós podemos fazer isso para as pessoas que amamos, durante o banho dessas pessoas. Nós, aqui mesmo distantes desse local, podemos, em pensamento, induzir que esse banho seja fluídico. Não é verdade? Só cabe a nossa boa vontade. Diz Fábio à família sobre a separação. Não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo. Vimos exemplar preparação espiritual de Fábio e sua família, desde as atitudes entre eles e suas saudades como a afirmativa de Fábio, de que ela poderia ter novo esposo que ajudaria a criar os filhos. Quanta diferença, né, meus amigos, dos casos que a gente já viu. 6. Vimos aqui quanta diferença entre os desencarnes de Dima e de Fábio. O caso de Dima se repetiria ali, minudência por minudência, porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Não foi preciso uma noite inteira de velório. O processo foi exatamente o mesmo, até mesmo a retirada dos resíduos vitais remanescentes. A preparação espiritual de cada um deles resultou em situações diferentes. Com isso, Fábio não teve as angústias sofridas por Dimas. Eu sei que nós estamos aprendendo muita coisa. E cabe a cada um de nós tirar proveito desses ensinamentos. Não é verdade? Vamos nos esforçar para o autoaprimoramento. Não basta a gente ficar lendo esses capítulos. É preciso que a gente introjete tudo isso e se modifique. Lentamente, mas se modifique. Um grande abraço, meus amigos. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo.